Não há dúvida de que o apóstolo Paulo foi um grande homem de Deus. Através das epístolas que ele escreveu, podemos ver sua coragem e amor por Cristo. Alguns estudiosos sugeriram que depois de Jesus Cristo, o apóstolo Paulo é o homem mais influente do Novo Testamento. No entanto, essa influência do apóstolo Paulo foi resultado da graça e do amor infinito de Deus. Através desse amor infinito de Deus, o apóstolo Paulo recebeu grandes revelações, incluindo o momento em que foi levado ao terceiro céu e testemunhou coisas que são difíceis de expressar. No estudo bíblico de hoje, estaremos falando sobre o arrebatamento do apóstolo Paulo ao terceiro céu. Antes de nos aprofundarmos nesse tema, que tal você dar um like nesse vídeo? Isso nos ajuda a continuar criando mais vídeos como esse. Gostaria de lembrar que a sua opinião é muito valiosa e importante. Por isso, conte-nos o que você pensa sobre esse tema. Deixe sua opinião nos comentários. E se essa é a sua primeira vez assistindo a um de nossos vídeos, inscreva-se para não perder os próximos. Agora, vamos começar. No capítulo 1 de Gálatas, versículos 17 e 18, relata que o apóstolo Paulo, depois de ser chamado por Jesus Cristo, foi para a Arábia e lá ficou por 3 anos. Alguns estudiosos dizem que Paulo foi para a Arábia para receber instruções do próprio Senhor Jesus Cristo, pois, se olharmos o versículo 11 e 12 do capítulo 1 de Gálatas, o apóstolo Paulo relata que recebeu o Evangelho diretamente de Jesus Cristo. Vamos ler o que o texto bíblico diz. Quero deixar claro, irmãos, que o Evangelho que estou pregando não é baseado em ensinamentos humanos. Não foi transmitido a mim por qualquer pessoa, nem aprendi isso de outros. Foi revelado a mim diretamente por Jesus Cristo. Com esses versículos, podemos ver que o apóstolo Paulo era um grande homem de Deus. Ele tinha uma comunhão íntima com Jesus Cristo. No entanto, a igreja de Corinto começou a duvidar dele como apóstolo. Mas antes de falarmos sobre isso, é essencial considerar o contexto histórico e a relação entre o apóstolo Paulo e a igreja em Corinto. Corinto era uma cidade cosmopolita e comercial na antiga Grécia, conhecida por sua diversidade cultural e seu relativo desapego aos valores religiosos tradicionais. O apóstolo Paulo estabeleceu esta igreja durante sua segunda viagem missionária, conforme registrado no livro dos Atos dos Apóstolos. A relação entre Paulo e os coríntios tinha sido complexa. Ele fundou a igreja, mas também enfrentou desafios e divisões dentro dela. Através de suas cartas, sabemos que Paulo já havia escrito aos coríntios anteriormente, com a intenção de corrigir problemas doutrinários e comportamentais que surgiram entre eles. Esses problemas incluíam disputas internas, imoralidade e mal-entendidos sobre a doutrina cristã. Mas não era só isso. Eles também começaram a duvidar de Paulo como apóstolo. Por essa razão, o apóstolo Paulo, em sua segunda carta aos Coríntios, defendeu seu ministério perante eles. Vamos ler o que está escrito em 2 de Coríntios, capítulo 11, versículos 5 e 6. Pois considero que em nada sou inferior aos chamados superapóstolos. Mesmo que eu não seja habilidoso na expressão verbal, não o sou em conhecimento. Isso temos deixado claro para vocês em todas as ocasiões e em todas as nossas cartas. Nos capítulos 10 e 11 da segunda epístola aos Coríntios, Paulo defende seu ministério e compartilha detalhes de todos os sofrimentos que enfrentou por causa de Cristo. No capítulo 12, ele continua a defender seu apostolado e revela algo incrível, sua experiência de ser levado ao terceiro céu. Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 12, para entender melhor essa revelação feita pelo apóstolo Paulo. Se for necessário que eu me glorie, embora isso não seja vantajoso, passarei a falar sobre as visões e revelações que o Senhor me concedeu.
Conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que não é lícito ao homem repetir. Desse homem eu me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, a não ser das minhas fraquezas. Nesses versículos, o apóstolo Paulo relata que há 14 anos foi levado ao terceiro céu. Biblicamente, existem 3 céus. O primeiro céu é o céu atmosférico, onde há nuvens e voam as aves. O segundo céu é o céu estelar, onde há meteoritos, galáxias, sol, lua e estrelas. E o terceiro céu é o céu celestial, onde Deus habita junto com os anjos, serafins e querubins. O apóstolo Paulo diz que, há 14 anos, foi levado ao terceiro céu, provavelmente durante seu primeiro grande empreendimento missionário. Com relação a esse primeiro empreendimento missionário, o livro de Atos, no capítulo 14, versículo 19, relata que Paulo foi apedrejado na cidade de Listra. Depois de ser apedrejado, pensaram que ele estava morto e arrastaram seu corpo para fora da cidade. Porém, Paulo se levantou. Alguns estudiosos sugerem que Paulo realmente morreu durante essa lapidação e que Deus o ressuscitou dos mortos. Acreditam que foi durante esse estado de morte que ele foi levado ao terceiro céu. Paulo narra que, quando foi levado ao terceiro céu, não sabia se estava no corpo ou fora dele. No entanto, outros estudiosos sugerem que Paulo perdeu a consciência devido aos golpes da lapidação e foi nesse estado que foi levado ao terceiro céu. Quero ressaltar que essas são apenas sugestões de estudiosos da Bíblia. Não queremos afirmar nada para evitar controvérsias. E se você acredita ou não nessa teoria, deixe sua opinião nos comentários. O apóstolo Paulo não foi inflexível sobre esse acontecimento, e nós também não deveríamos ser. Somente Deus sabe se ressuscitou Paulo dos mortos. De qualquer forma, o apóstolo Paulo foi levado ao terceiro céu, onde ouviu palavras indizíveis, que é impossível para o homem descrever. Hoje em dia vemos muitos testemunhos de experiências espirituais, como visitas ao céu, são comuns. Porém, essas experiências podem ser manipuladas, tornando-se ídolos para algumas pessoas. Devemos ter discernimento e basear nossa fé na palavra de Deus, lembrando que somente Ele conhece todas as coisas. No entanto, o apóstolo Paulo simplesmente disse que ouviu palavras indizíveis, o que significa algo que não pode ser expresso, explicado ou descrito com palavras. Ele enfatizou que sua experiência no terceiro céu era tão incrível e transcendente que não podia ser adequadamente expressa com palavras humanas. Essas palavras transmitem a ideia da incapacidade de descrever completamente a magnitude e o impacto da experiência vivida. No entanto, o apóstolo Paulo, em vez de se glorificar por essa visão extraordinária, mostrou humildade ao falar de si mesmo na terceira pessoa, separando seu eu humano do privilégio espiritual que experimentou. Essa humildade é significativa, pois Paulo enfrentava críticas e desafios à sua autoridade apostólica por parte de alguns na comunidade de Corinto. Em vez de usar sua visão como uma ferramenta de autopromoção, Paulo a apresentou como evidência de sua relação com Deus e sua comissão divina. A experiência no terceiro céu não o fez se sentir superior aos outros apóstolos ou aos demais crentes em geral. Pelo contrário, ele a utilizou como um meio de lembrar às pessoas a importância de viver em dependência de Deus e centrado em Cristo. Portanto, em vez de glorificar a si mesmo por essa visão, o apóstolo Paulo usou essa experiência como uma oportunidade para ensinar sobre humildade, dependência em Deus e a importância de reconhecer que toda autoridade,
ou dom vem de Deus e não de si mesmo. Agora, alguns estudiosos acreditam que quando o apóstolo Paulo foi levado ao terceiro céu, ele teve que passar pelo segundo céu, onde pôde testemunhar os poderes malignos que operam nos ares, ou seja, no segundo céu. Em Efésios capítulo 6, versículo 12, o apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra pessoas, mas sim contra poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Nesses versículos, o apóstolo Paulo fala sobre os poderes malignos que operam no segundo céu. Como mencionamos, é possível que Paulo tenha testemunhado isso quando foi levado ao terceiro céu, mas esta é apenas uma suposição, pois o apóstolo Paulo nunca se vangloriou de suas grandes revelações. Pelo contrário, ele se vangloriou de suas fraquezas. Isso ocorre porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, meu caro, se você tem algum dom de Deus, não se vanglorie, mas ande sempre em humildade. Jesus Cristo disse: "Bem-aventurados os pobres de espírito, porque o reino dos céus pertence a eles." Meus caros, vamos todos ser pobres de espírito e que essa humildade espiritual nos leve sempre a buscar e depender de Deus. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Esperamos que essa informação seja uma grande bênção para a sua vida. Convido você a compartilhá-la com seus amigos e familiares. Deixe nos comentários de qual cidade ou estado você está assistindo. Sem mais delongas, me despeço e nos veremos no próximo vídeo.